Olá, então vamos começar o nosso curso, de gerenciamento de projetos e vamos começar com uma disciplina que é o Fundamentos em Gerenciamento de Projetos. Qual a finalidade dessa disciplina? É a gente entender desde a base, os fundamentos do gerenciamento de projetos, como é que nasceu, qual é a instituição que cuida do gerenciamento de projetos, por que o projeto é tão importante no nosso dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional. E aqui nessa disciplina, a primeira do nosso curso, nós vamos começar falando justamente sobre todos os fundamentos, para que você possa ter a informação desde o início. Quando você conversar sobre gerenciamento de projetos, conversar sobre projeto, você saber a base, o fundamento, por que surgiu, de onde veio o gerenciamento de projetos. E a gente vai abordar alguns tópicos dentro dessa base, desse fundamento. Vamos falar sobre a história do gerenciamento de projetos, a história de projeto, e desde quando ele surgiu, desde do passado até agora, na atualidade. A gente vai entender o que são portfólios de projeto, programas de projetos e os projetos em si, como é que eles estão interligados e como é que eles se relacionam entre si, entre essas áreas. Vamos falar também sobre estratégia, sobre planejamento estratégico e sobre projetos dentro das organizações. Vamos falar sobre as estruturas organizacionais que lidam com o projeto dentro das empresas. Você vai entender que existem vários modelos, várias formas, tamanhos e estruturas de gerenciamento de projetos dentro da empresa, e cada empresa lida com o projeto de uma forma diferente da outra. Vamos conhecer o que é um escritório de projetos, ou PMO, o Project Management Office, que é o escritório de gerenciamento de projetos dentro das organizações, como eles funcionam. Vamos falar também sobre gerenciamento de projetos em si, sobre o que é gerenciar projetos, o que é o gerente do projeto, guias de conhecimento, quais são as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, e vamos depois fechar com uma visão geral de projeto, o que é um gerenciamento de projetos raiz, desde o início, tá ok? Então vamos lá, cada passinho desse, vamos olhando cada uma dessas áreas, dessas estruturas, e a gente vai discutindo cada uma delas, beleza? Então vamos lá. A primeira delas, vamos falar sobre a história e a atualidade do gerenciamento de projetos. Pensando em projeto, a evolução de projetos, vamos pensar desde lá de trás, lá da época das pirâmides. Imagina para construir aquelas pirâmides. Eu sei que é um enigma, a gente não sabe como é que elas surgiram. Tem teorias que dizem que veio de extraterrestres, outra que foi a cultura egípcia que usou os escravos hebreus na época para construir. Enfim, não importa. O importante é a gente entender que para construir algo daquela magnitude, tem que ter existido um gerente de projetos, um projeto para discutir, para entender, para planejar o tamanho da pirâmide, a base dela, como é que ela ia subir, como é que ela ia chegar lá em cima, e a última pedra ser exatamente a pirâmide. Porque imagina se você tivesse construído a pedra daqui, da base um pouquinho mais para o lado, e ela não se encontrasse lá em cima. Você já parou para pensar nisso? Como que ficou certinho as pirâmides, cada uma com seu tamanho, com a sua dimensão, que tamanho de pedra deveria ser cortado, quebrado, que quadrado deveria ser feito para que a pedra tivesse ali uma estrutura correta, para não ficar torta, uma área maior que a outra. Você já parou para pensar? E não foi simplesmente botar uma pedra em cima da outra, mas teve todo um planejamento em cima disso. A gente vai entender, desde de 3.500 a.C., na construção das pirâmides, já se falava, já se desenvolvia projetos. Você sabia disso? Acho que não. Depois disso, veio o século XII, na Idade Média, mais ou menos, por ali, aquelas construções também ainda de pedra. Como é que as pessoas construíam? Não tinha fundação, não tinha coluna, viga, simplesmente construíam-se as casas, os castelos em si, pedra sobre pedra. E como é que foi feito isso? Como é que alguém planejou, entendeu e articulou para que aquela construção, aquele projeto tivesse sucesso?
né? Então tem um pouco de paralelismo aí com as pirâmides. Então logo em seguida a gente pode falar do século XVIII, as pontes, aí você sai da idade do campo, daquela pessoa que plantava, e você entra na era industrial, né? Se você já viu, por exemplo, o Discovery Channel, tem um programa Gigante da Indústria. Lá ele fala sobre o início, né, a migração, o início da era industrial americana, por exemplo, que ele mostra como é que os povos, as pessoas saíam dos seus feudos, das suas vilas, né, dos seus sítios, e começaram a migrar e construir fábricas, casas, pontes, tudo isso. Como é que alguém planejou a primeira ponte, né? Olhar lá um rio, como é que eu vou colocar vigas, estacas ali e construir uma ponte, algo que faça eu ir do ponto A ao ponto B, passe por cima do rio. Então tudo isso também houve a necessidade de ter um gerente de projetos, alguém que pensasse em algo que não existe para construir algo que existisse. Em seguida veio a era das fábricas em si, então construir maquinário, né? Vamos falar aqui um pouco da nossa era, né? Vamos pensar em carro, como é que com essas fábricas construíram-se carros, né? Teve que um cara planejar o primeiro carro, desenhar, um designer desenhar o carro, um engenheiro pensar como as peças iam se conectar e como é que aquilo ia se transformar num protótipo de carro, no primeiro carro. Então tudo isso tem aí uma necessidade de entender o gerenciamento do projeto, o projeto em si e o gerente do projeto. E agora, claro, a gente está no nosso século XXI, com a era da informação, né, com a era da internet, da informática, do digital. Como é que a gente migra toda essa área de gerenciamento de projetos, que é a área que eu atuo hoje, na área de tecnologia da informação. Eu sou gerente de projetos já, como eu já falei para vocês em outros vídeos, há mais de 18 anos. Né? Então, desde 2003 eu já trabalho aí com segurança da informação, com tecnologia da informação, e dentro desde 2003, desde 2006 eu sou gerente de projetos. Então, né, faz as contas, você vai ver que tem aí muitos anos de carreira de desenvolvimento em cima do gerenciamento de projetos. E tudo isso, né, desde lá das pirâmides até hoje, não mudou muito gerenciar projetos. A gente vai ver aqui ao decorrer do nosso curso que é exatamente você gerenciar as 10 áreas que o instituto que criou, que modelou o gerenciamento de projetos criou, né, as fases dos projetos, tudo isso a gente vai ver no decorrer do nosso curso, ok? Muito bem. E o instituto que criou, né, que modelou, que criou as áreas do gerenciamento de projetos é o PMI, né, um órgão, uma instituição, né, o Project Management Institute. É o instituto que criou essa metodologia de gerenciamento de projetos. Como você viu no slide anterior, né, desde 3500 a.C., né, já se falava em projetos, já se projetizava as coisas, mas não tinha a nomenclatura, não tinha uma estrutura direcionada, não tinha um guia, não tinha uma metodologia instituída, e o PMI então surgiu com essa ideia de se materializar tudo aquilo que era discutido na época de 1950, 1920, enfim, né, desde quando a gente viu aí 3500 a.C., né, não tinha essa estrutura, e aí o PMI veio aí em 1950 e pouquinhos a criar essa estrutura. E ele criou então o guia PMBOK, né, Project Management Book of Knowledge, né, o livro de conhecimentos do PMI, do Project Management. E ele hoje já está aqui, né, no momento que eu fiz esse vídeo, na 6ª edição. Então, a cada 4 anos ou 5 mais ou menos, o PMI faz uma reestruturação global, chama aí os seus principais líderes, seus principais fomentadores do gerenciamento de projetos, e ele então lança alguma novidade. Já vai lançar aí o 7º e 8º guia, a edição do guia do PMBOK. A gente está hoje, no momento que a gente está falando aqui em 2020, de
6ª edição do PMBOK, tá bom? E lá é um livro que tem seus quase deve ter mais de 1000 páginas lá, é um guia bem grande, onde a gente consegue ver todas as 10 áreas do PMI, que nós vamos ver aqui no nosso curso, as fases dos projetos, os processos, tudo isso documentado dentro do Guia de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos. Então vamos falar sobre o portfólio, programas e projetos. Eu vou aqui de trás para frente. Então o que é um projeto? Projeto é algo novo, que não existe, é algo único e algo que tem uma data para iniciar e uma data para finalizar. Se não tiver essas características, não é projeto. Então, o projeto é algo que você cria, que você usa para desenvolver ou criar algo que não existe. Então, por exemplo, eu vou criar um projeto que eu posso fazer, uma viagem, próxima viagem de férias da família. Isso não existe. Eu vou criar. E aí eu vou passar pelas fases de planejamento, de iniciação, planejamento, execução. E eu vou criar algo novo. E ele tem uma data para iniciar, que é no dia que eu inicio esse projeto, pode ser na minha cabeça, pode ser numa conversa em família, e ele tem a data para acabar, que é quando você retorna e chega em casa da sua viagem. Pode ser um curso, nossa, eu vou fazer uma faculdade, então ela tem data para início e a data de fim. Pode ser, por exemplo, quando você recebe o seu diploma da faculdade. Vou comprar um carro novo. Ele tem a data de início, pode ser quando você começa a guardar o primeiro dinheiro, até o dia que você pega a chave e o documento do carro na sua mão. Na vida profissional, você pode fazer um projeto de desenvolver um website novo, e aí a data de início dele é na reunião inicial da equipe até o dia do lançamento online do website. Um carro, né, desde quando uma montadora fala, vamos criar um novo carro, um novo conceito de carro, o carro elétrico, até o dia que sai o primeiro protótipo, ele é testado e homologado na linha de montagem da fábrica. Então, cada um desses projetos cria-se dentro de uma empresa, dentro de uma organização, o que a gente chama de programas. Programas são vários projetos interligados que geram um programa de projetos. Então, por exemplo, a empresa que você trabalha pode ter um programa de reestruturação ou um programa de fusão, que vai ser unir a empresa A com a empresa B. Quem lembra aí no passado, aí, quem for um pouquinho mais de idade como eu, lembra, por exemplo, no Rio de Janeiro tinha o Banerj, e o Itaú comprou o Banerj, comprou o Benji, comprou outros bancos e ele acabou com a bandeira, ou seja, ele fez uma fusão e juntou o banco com o banco atual dele. E isso foram vários projetos. Um projeto de interligação, projeto de encerramento de uma marca, do nome, projeto de reestruturação organizacional, projetos de mesclar as equipes, né? O diretor comercial de uma empresa com o diretor comercial de outra empresa. Como é que você une? Vários projetos interligados, criam-se um programa de projetos. E o portfólio, ele é algo que tem programas e projetos da empresa juntos. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Estou só dando um overview aqui para você da diferença entre cada um desses 3 pilares: portfólio, programas e projetos. Então vamos lá ver o que é um projeto, né? Como eu disse, são atividades temporárias para atingir um resultado único. Né? Como eu disse, de um carro, construção de uma casa, uma viagem em família, qualquer outro projeto que tem uma data de início e fim para acabar. Programas são projetos, subprogramas e atividades gerenciados em conjunto para atingir um objetivo único, como eu dei o exemplo da fusão aí de bancos. E portfólios é o resultado de objetivos estratégicos de uma empresa. Então, a empresa falou o seguinte, bom, vamos vender, vamos pegar uma montadora, a Toyota. A gente tem aqui uma caminhonete, a Hilux, e temos o carro Corolla, o Etios, o Yaris. Então, cada veículo desse teve vários projetos, programas para desenvolver, né, e botar no mercado e vender. Ele tem um portfólio de carros, de projetos de carros dentro da empresa. Então, que estão diretamente ligados
aos objetivos estratégicos da empresa, né? Vender o carro, vender um novo conceito, enfim, né? Depende do objetivo estratégico que cada empresa tem para tratar aquele tema, certo? Muito bem, a relação entre eles, só para você, né, materializar aqui, deixa eu mostrar para você. Então, como eu disse, um portfólio da empresa que está ligado ao objetivo estratégico tem vários projetos, tem vários programas e projetos dentro dele, e tudo isso cria-se os projetos, programas, no portfólio de projetos e programas da empresa. Beleza? Se você tiver dúvida, eu esqueci de falar lá no início, escreve aqui embaixo, né? Eu vou deixar aqui embaixo uma área para você escrever, tirar dúvidas, perguntar, fazer algum comentário. Fica à vontade e eu vou estar sempre respondendo para você, eu ou alguém da minha equipe, sobre qualquer dúvida que você tenha, sobre qualquer disciplina aqui do nosso curso. Combinado? Então vamos continuar. Mais estratégias e projetos, né? O que são estratégias ou planejamento estratégico? É um conjunto de objetivos de uma organização. Então imagina uma empresa lá, todo ano, ela no final de um ano, ela sempre junta a seu corpo diretivo, de vice-presidente, todos os executivos de primeira linha, eles se reúnem para desenvolver o planejamento estratégico do próximo ano. Que metas serão atingidas? Que mudanças organizacionais precisam ser feitas? O que vai mudar? O que vai melhorar? O que vai cortar? O que vai criar de novo produto, novo portfólio, novo programa para o próximo ano? Então esse é o planejamento estratégico que uma empresa desenvolve todo final de ano, voltado a crescer, ao crescimento de uma empresa. Eu vou fazer um parêntese aqui. Uma vez eu vi numa palestra, num seminário que eu participei com altos executivos, que o palestrante estava dizendo o seguinte, que uma empresa, né, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Ela nunca está estagnada. Não existe uma empresa que esteja ali estagnada, parada, no mesmo nível, ali no nível de cruzeiro, né, que um avião faz ali, que vai voando. Nunca nenhuma empresa está estagnada. Ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Eu achei isso interessante, gostei, guardei para mim. Eu acho que faz sentido para a gente falar aqui sobre planejamento estratégico. Porque quando você monta o planejamento estratégico de uma empresa, você tem que, no ano seguinte, os executivos têm que estar alinhados para saber se a empresa está indo naquele plano que foi traçado. E aí, os projetos, então, eles têm origens, né, baseados a atender esse planejamento. Então, você pega o resultado de um planejamento, ele gera portfólios, e esse portfólio de projetos, ele gera programas e projetos para desenvolver e atender a necessidade, né, que foi planejado lá no planejamento estratégico. Então, que tipos de resultado pode ter um planejamento de uma empresa? Pode ser uma demanda nova do mercado, né? A gente pode ter aí, o mercado mudou e gerou uma nova demanda que a empresa precisa atender dentro do mercado corporativo. Pode ser uma nova oportunidade. Os executivos, de repente o CEO da empresa, o presidente da empresa identificou, trouxe para dentro de casa, trouxe para o corpo diretivo discutir, e aí gerou-se uma oportunidade de um novo negócio, de um novo produto, de uma nova solução que o mercado está querendo, quer comprar ou vai ter essa demanda. Pode ser também uma necessidade social ou ambiental. A gente está aí, depois que passou o problema de Brumadinho, lá em Minas Gerais, onde teve, infelizmente, o vazamento da Vale, né? Não vamos entrar aqui no mérito do que aconteceu, mas teve o vazamento onde destruiu o ambiente, né? O ecossistema da cidade, do estado, sofreu um grande baque com isso, e isso gerou uma demanda de garanto que, se eu estivesse dentro da Vale, se alguém aqui conhece alguém da Vale, pode perguntar, garanto que nasceu ali naquele momento um portfólio com programas e projetos de reestruturação do ambiente, da barragem que foi destruída, para salvar e recuperar o ecossistema, né? Ajudar as famílias que foram salvar as famílias, ajudar as famílias que sofreram direto ou indiretamente
com esse grande incidente que aconteceu em Brumadinho. O que mais? Pode ser uma solicitação de um cliente. O cliente pode chegar para a sua empresa. Você, por exemplo, é uma empresa de serviços, uma empresa que vende, né, serviços, soluções de serviço. O cliente pode chegar com uma nova solicitação, né, e ele pedir alguma coisa que gerou um projeto novo para você. Pode ser um avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico né, a gente vê aí, a gente está na época do celular, né? Toda hora sai um modelo novo de iPhone, de Samsung Galaxy, de Motorola, de Xiaomi agora da China. Então sempre tem um avanço tecnológico que vai buscar o próximo celular. A gente lembra, né, quem pegou o primeiro celular, o primeiro iPhone, né, deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês, né, era o primeiro telefone, tinha aqui uma câmerazinha, e aí, né, hoje a gente já tem aí celulares com várias câmeras, câmera com mais pixel, né, era com 1 mega, virou 12, 14, já tem com 18 mega, né, câmera frontal, câmera lateral, né, hoje faz tudo menos telefonar, menos falar, a não ser falar. Então o celular é um grande exemplo aí de avanço tecnológico quase que mensal, e as empresas de telefonia têm que estar ali gerando altas demandas de soluções de gerenciamento de projetos para atender essas demandas. E um requisito legal, pode ser uma nova lei. Nesse momento agora de 2020, a gente está falando muito na área de segurança da informação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde tem-se gerado grandes demandas de projetos novos para se adequar a essa lei. Então, esse é um requisito legal que as empresas que usam dados de cliente, trafegam, armazenam, guardam, transitam, precisam atender uma série de novos requisitos legais para atender a essa LGPD. Bom, vamos falar então de estruturas organizacionais e como elas se relacionam com o gerenciamento de projetos. Bom, a primeira estrutura organizacional é uma forma como a empresa é organizada, como é que ela é estruturada, né? Você já deve ter visto vários organogramas com as hierarquias de presidente, diretor, gerente, né? Nível executivo, tático e operacional da empresa. Então, estrutura organizacional nada mais é do que uma estrutura de hierarquias dentro da empresa. E a primeira que a gente vai falar é a estrutura organizacional funcional. Essa estrutura, como você pode ver aqui, tem aqui em cima o executivo-chefe, pode ser o presidente, o CEO, um diretor executivo da empresa. Embaixo tem o seu gerente funcional, pode ser o gerente administrativo financeiro, pode ser o gerente de RH, pode ser um gerente jurídico, pode ser um gerente técnico. Então, enfim, pode ter uma linha gerencial funcional dentro da empresa. E a gente tem como padrão, nesse modelo de estrutura organizacional funcional, uma estrutura de coordenação do projeto. Ou seja, o gerente do projeto ele vai atender a essa estrutura pontualmente. E ele tem ali embaixo, cada gerente funcional, sua equipe, e o coordenador de projetos, então, vai alocar, vai pedir emprestado um membro de cada equipe só durante a fase do projeto. Então esse é o modelo de estrutura organizacional funcional. Uma outra é a estrutura organizacional projetizada, onde tem-se o mesmo modelo, né, de executivo-chefe, e embaixo o seu gerente de projeto com a sua própria equipe, né? E a coordenação do projeto, então, ela acontece aqui, dentro desse quadradinho azul, ele acontece ali de forma isolada, com o seu gerente de projetos atuando com a sua própria equipe. Essa, então, é uma estrutura organizacional projetizada. Agora, uma estrutura organizacional matricial, ela pode ser matricial, pode ter, né, uma matricial fraca, balanceada ou forte. Como é que é cada uma delas dentro da estrutura organizacional? A estrutura organizacional matricial fraca, ela tem como principal característica o coordenador do projeto alocando cada membro de cada equipe funcional que ele vai atender. Então, por exemplo, eu posso ter um projeto que
precisa atender uma Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Bom, eu não tenho na minha equipe aqui de gerenciamento de projetos um advogado. Então eu vou lá na área jurídica, na área funcional jurídica da empresa, peço para o gerente funcional um recurso, um advogado, um consultor jurídico, um advisor, que vai trazer para o meu projeto pontualmente, com datas específicas ou um período específico, a experiência dele, a expertise dele, para ele entregar as informações ou gerar as informações que eu preciso para o projeto. A estrutura organizacional matricial balanceada, ela tem uma principal característica, onde ela tem gerente de projetos dentro de uma área funcional. Então, por exemplo, pode ter numa área administrativa financeira ou numa área de operações o gerente de projetos alocado lá, né, que responde para um gerente funcional, e ele pode alocar tanto da equipe dele quanto de outras equipes, membros, para atuarem em cada projeto ou cada demanda que tiver para a empresa. Agora, na estrutura matricial forte, nós temos ali uma demanda, uma característica onde tem o gerente de projetos dentro de um time de gerentes de projeto. Então você pode ter um gerente de gerentes de projeto, né, dentro da empresa, se for, por exemplo, uma empresa de serviço, e cada um gerente de projeto daquela área de projetos, ele vai também alocar pessoas de outras áreas para atender a necessidade dele dentro de um projeto específico. Então, qual a influência das estruturas organizacionais dentro dos projetos, de cada projeto? Só para a gente olhar aqui nesse quadro, a gente tem aqui na primeira coluna, né, o nível de autoridade do gerente de projeto, a disponibilidade de recursos, quem gerencia o orçamento do projeto, papel do gerente de projetos e a equipe administrativa de gerenciamento de projetos. E numa estrutura funcional, como é a interação dele? Você vê que o gerente de projetos ele tem, né, na autoridade do gerente de projetos, ela é muito pouca ou quase nenhuma por uma estrutura funcional, ou seja, quem manda no recurso é o gerente dele, não é o gerente de projeto. Tem a disponibilidade de recursos, ou seja, é muito pouca ou nenhuma, ele tem que ficar pedindo ali ajuda para alocar um recurso todo momento. Quem gerencia o orçamento do projeto é o gerente funcional, na maioria das vezes. O papel do gerente de projetos tem um tempo parcial, ou seja, só durante uma reunião ou durante uma demanda específica, uma atividade específica do projeto. A equipe administrativa do gerenciamento de projetos também ele tem um poder, né, muito de um tempo parcial alocado para o projeto. Lá na matricial, né, quando é uma matriz fraca, você vê que é muito baixo, também ainda é baixo o papel do gerente de projeto, a influência dele dentro do projeto, a disponibilidade de recursos para esse gerente de projetos continua ainda baixa. Quem gerencia o projeto geralmente ainda é o gerente funcional. O papel de gerente de projetos e a equipe administrativa ainda tem um tempo muito parcial dentro do projeto. Quando a gente vai para uma matricial, uma matriz mais já matricial média, né, a gente já tem aqui então uma autoridade do gerente de projeto já começando a aparecer de baixa para moderada, a disponibilidade de recursos começa também a ficar mais moderada. Quem gerencia o projeto já tem ali uma demanda mista entre o gerente funcional e o gerente de projetos. O papel desse gerente de projeto já começa a ser de tempo integral dentro da equipe, do relacionamento da equipe e do projeto. E a equipe administrativa de gerenciamento de projetos passa também a ter um tempo, né, mais, ainda é parcial, mas começa a ter um tempo mais disponível para o projeto. Indo para a matricial forte, né, para uma matriz forte, você já tem ali uma autoridade do gerente de projetos já de moderada a alta, você já tem recursos do projeto já de moderado a alto também, né, quem manda ali, quem já cuida do orçamento, já é o gerente do projeto, o papel desse gerente de projetos também já está ali já em tempo integral, e a equipe administrativa de gerenciamento do projeto também já tem um tempo integral para aquele projeto, né, ou para aquele gerente de projetos. Na projetizada, então, uma empresa 100% focada em projetos, né,
a autoridade do gerente de projetos é alta, né, a disponibilidade dele já é alta, ou quase total dentro do projeto. Quem gerencia o orçamento é o gerente do projeto, e o tempo do gerente de projetos para aquele projeto já é alto, já é tempo integral, e a equipe administrativa também já precisa ser alta. Geralmente esses projetos são projetos de uma demanda de tempo maior, de um orçamento maior, e tem como bancar a estrutura e o recurso financeiro do gerente do projeto e da equipe administrativa dentro daquele projeto. Então, só para a gente ver aqui, quanto mais acima, quanto mais projetizado for a estrutura da empresa, maior a autoridade do gerente do projeto. E quanto menor a demanda ou a área do da empresa, menor é a autoridade do projeto e maior é a autoridade do gerente funcional. E o que é, então, o escritório de projetos, o PMO? Então, as atribuições do escritório de projetos, para a gente entender, passar aqui por cima, né, de uma forma bem superficial nesse momento, a gente está só falando de fundamentos, a gente vai ter uma disciplina só para falar sobre o gerenciamento do escritório de projetos, o PMO. Então, hoje, quais são as atribuições que esse escritório de projeto tem? Ele tem uma padronização, então ele é responsável por padronizar os projetos, padronizar relatórios, padronizar a forma que os projetos são conduzidos dentro da empresa. Ele tem uma assessoria de alta administração ao gerente do projeto, ou seja, ele dá ali toda uma estrutura de back-office para o projeto, ele dá uma estrutura de todo um entendimento de base científica, de documentação do projeto. Ele ajuda nas auditorias dos projetos que estão acontecendo dentro da empresa. Ele cria ali treinamentos quando são necessários, ele traz treinamentos para atualizar a equipe, atualizar o gerente de projetos sobre novas demandas, como, por exemplo, né, quando sai um novo PMBOK, ele entrega ali treinamentos das mudanças, né, de uma versão anterior para a versão atual. Ele garante, né, ele ajuda no processo de garantia da qualidade dos entregáveis e do projeto como um todo. E ele ajuda na comunicação do projeto, né, entre as equipes, entre os membros das equipes, do time do projeto com a empresa, com o cliente. Então ele ajuda ali em todo o processo de comunicação das informações do projeto. A gente vai ver muito em custos e gerenciamento de comunicação, cada um deles. Ok? Então, que habilidades um gerente de projetos tem que ter, precisa ter, para se sair bem dentro dessa nossa área de gerenciamento de projetos? O gerente de projetos ele tem que ser orientado ao cumprimento dos objetivos e metas do projeto. Ele tem que, a missão dele é orientar, cumprir todos os objetivos, entender muito bem e levar o time a atingir as metas desses objetivos, dos entregáveis e do projeto como um todo. Então, para isso, ele precisa ter uma organização muito grande, ele tem que ter um senso orientado à organização, ele tem que ter um senso de comunicação muito bom, porque ele passa ali grande parte do tempo dele se comunicando com membros da equipe, com clientes, com a empresa, com o PMO. O gerente de projetos ele tem que ter um senso de liderança muito forte em vários momentos do projeto. A equipe vai se voltar para o gerente do projeto para saber o que fazer, para onde ir. Então, ele tem que ter um senso de liderança. E se você não tem, não se preocupa. Tem muito curso online, curso presencial sobre liderança. Muito bom. Se você tiver alguma dúvida, não sabe onde procurar, eu conheço alguns amigos meus que são especialistas em liderança, tem cursos para isso. E se você quiser alguma indicação, pergunta aqui embaixo também. Eu vou ter o maior prazer de indicar a vocês. Negociação. O gerente de projeto está negociando a todo momento. Todo momento. Um prazo novo, um recurso novo, pedir novos recursos, trocar recurso, pedir mais budget, mais dinheiro para o orçamento, caso esse estoure. Ele está negociando a todo momento. Depois de se comunicar, negociar é um dos fatores primordiais de um bom gerente de projetos. Trabalhar sob pressão é um projeto, ele por si só,
é algo que tem pressão do início ao fim, principalmente quando o prazo está apertado, quando o recurso financeiro está apertado, quando está chegando perto, quando o cliente pede para antecipar alguma coisa, quando tem alguma crise, seja no mercado, seja externo ou interno dentro da empresa. Trabalhar sob pressão também é uma grande característica de um gerente de projetos. E gerenciar crises, né? As crises acontecem, vão acontecer, acontecem em projeto também não é diferente. Então, saber gerenciar crises que afetam direto ou indiretamente um projeto é uma grande habilidade de um gerente de projetos. E saber tomar decisões. Em grandes momentos, no momento que tem uma crise, no momento de uma pressão, todo mundo se volta para o gerente de projeto para que ele saiba tomar uma decisão. Isso é simples? Nem sempre. Esse é o momento, talvez, um dos momentos mais tensos de um gerente de projetos. Saber tomar decisão. Vai acertar sempre? Com certeza não. Já errei muito nas minhas tomadas de decisão, mas elas sempre me ajudaram a aprender, entender e tomar melhores decisões no futuro. Então, é uma coisa que eu sempre digo. Ou eu, gerente de projetos, tomo uma decisão certa, ou eu aprendo com a decisão não acertada que eu tomei. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo a cuidar desses projetos. E, por fim, a resolução de problemas. Tudo isso, organizar, se comunicar, ter senso de liderança, de negociação, saber trabalhar sob pressão, gerenciar as crises, saber tomar as melhores decisões, tudo isso serve para resolver problemas que acontecem e sempre vão acontecer em projetos. Beleza? De novo, gente, dúvida, não esquece não, escreve aqui embaixo. Bom, aqui acaba a nossa primeira aula, na primeira parte da nossa aula, para não ficar muito extensa, né? Daqui a pouco a gente continua no próximo vídeo. Se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma das informações que nós discutimos até aqui, não se preocupe, escreve aqui embaixo, tem as documentações, tem tudo para você não se perder, tá ok? Muito obrigado e eu vejo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.